Vamos falar um pouquinho, então, sobre os discursos, né, que ouvimos ontem na Assembleia Geral da ONU, especialmente o presidente Lula, né, que foi bem incisivo, recados bastante claros, né? Esperávamos ali alguma coisa um pouco mais diplomática, mais indireta, e o que a gente viu foi um discurso pró-meio ambiente, pró-democracia, né? Falou especificamente sobre os ataques que tem sofrido. E aí a gente teve essa inesperada demonstração de afeto do presidente americano, que parece ter pegado de surpresa tanto a Casa Branca quanto o Planalto. A gente viu até uma movimentação ali da comitiva brasileira, meio trocando fones, né? Se conversando ali durante essa manifestação. Queria que você falasse um pouquinho do discurso do presidente Lula, que foi enfático, mas teve essa outra repercussão também. Pois é, o presidente Lula, todo mundo sabia que o discurso seria duro, seria enfático, mas foi mais duro e mais enfático do que a expectativa geral, né? Ele começou o discurso exatamente com todos os recados já diretos, claros, mas sem citar diretamente os Estados Unidos e muito menos o Donald Trump. Mas foram recados muito diretos aos Estados Unidos e a Trump, né? Ele falou contra os atentados às soberanias nacionais, contra as sanções arbitrárias, as intervenções unilaterais, né, as mudanças das regras, né, e a crise do multilateralismo que enfraquece a democracia. E ele disse claramente, já no início também, mesmo sob o ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender a sua democracia. E ele também disse, a agressão ao poder judiciário é inaceitável. Né? Uma coisa interessante que o Lula falou é que não se pode equiparar criminalidade ao terrorismo. É isso que o Trump está fazendo, por exemplo, contra a Venezuela, contra Haiti, contra Cuba, né? E o Lula deixou muito claro que este é o principal problema da nossa região, das Américas, porque aqui a gente não tem esse tipo de problema que o resto do mundo tem, de invasões, disputa de território, etc., e que, né, o sujeito oculto do discurso que era Trump está trazendo para o nosso continente. Ele também aproveitou, evidentemente, para cutucar o bolsonarismo aqui no Brasil, falando, criticando a extrema-direita subserviente e os falsos patriotas. Estava evidentemente, claramente, se referindo a Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, que está nos Estados Unidos, produzindo, atacando, né, atiçando os ataques do Trump ao Brasil. E ele também defendeu ali a questão dos imigrantes, porque o Lula falou que a democracia perde quando a culpa pelas mazelas é jogada nos imigrantes. Fez a defesa do meio ambiente, que é uma coisa que o Donald Trump não dá a menor bola, né? E disse que uma internet não pode ser uma terra sem lei. E ele deixou claro, né, uma divisão ali uma outra divisão que é o Trump quer tudo solto ali nas bets, até porque ele é aliado das Big Techs, e o Lula deixou claro que aqui no Brasil todo o esforço é pela regulamentação e que isso não é censura. O Lula, inclusive, lembrou que o Brasil acaba de produzir uma lei muito moderna para proteger crianças e adolescentes dos malefícios das Big Techs sobre as crianças.
foi um discurso realmente muito, muito incisivo. Na questão das guerras, né, o Lula voltou a chamar o que está acontecendo em Gaza de genocídio e do cemitério que virou Gaza, apesar de ter criticado, sim, o terrorismo do Hamas como inaceitável também. Bom, Helene, do outro lado, então, na sequência veio o discurso do Donald Trump e chamou atenção o tom, né? Falou em química até no rápido encontro que eles tiveram, enquanto um saía e o outro entrava. E expectativa agora para uma reunião mesmo, para a semana que vem, como é que está? Pois é, foi um encontro casual, ou, como nada na diplomacia tão casual assim, foi uma, vamos dizer assim, uma mútua concessão. Na hora que o Lula estava saindo do púlpito e o Donald Trump entrando, chegando, os dois conversaram alguns minutos e foi suficiente para que o imprevisível Donald Trump surpreendesse, inclusive, a diplomacia brasileira. As pessoas com quem eu falei estavam surpresas e não imaginavam que isso pudesse acontecer, né? Então, em resumo, o que o Trump disse? Eu ouvi, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos com um encontro na semana que vem. Ele parece um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Primeira vista, então. Pois é, amor à primeira vista. Sim. Nós tivemos uma excelente química e um bom sinal. E agora a grande expectativa passou a ser, né? Passou a ser o tal do encontro na semana que vem, que já está sendo articulado pelas diplomacias dos dois países. Como Carolina lembrou, os diplomatas já estavam trocando os números de celulares, já estavam oriçados ali, abrindo os canais. A expectativa de que esse encontro aconteça na semana que vem e seja por videoconferência, o que, no caso do Lula, é mais seguro, porque o Trump é tão surpreendente que nunca se sabe o que ele pode fazer num encontro presencial, como ele já fez, por exemplo, com o Zelensky da Ucrânia. Então, há uma perspectiva de conversa, mas a gente também lembra que no discurso o Donald Trump também deu umas, vamos dizer assim, cutucadas no Brasil. Ele mencionou relações comerciais injustas, o que é injusto da parte dele, né? E ele mencionou a censura e ataque à liberdade no Brasil. No discurso dele, o Lula deixou muito claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não citou nominalmente, falou num ex-presidente que é chegado, né, ao passado de autocracia, etc., mas disse que esse presidente foi julgado dentro de todos os princípios legais, dentro do processo legal e que teve todo o acesso à sua defesa. Então, o Trump deu essa cutucada, que provavelmente já estava prontinha ali no discurso dele, mas o que ele falou a favor do Lula e abrindo canais com Lula foi muito mais poderoso, muito mais importante do que os cutucões já esperados antes. A gente volta a falar com a Eliane Cantanhede, porque a movimentação do lado da direita também ocorreu, né, a partir dessa manifestação do Trump sobre essa boa química aí com o presidente Lula. Aí a gente tem, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, né, o deputado, que foi às redes sociais para dizer que o elogio do republicano tem cálculo, que faz parte de uma estratégia política, dizendo que não tem nada de surpresa, faz parte, é assim mesmo que o presidente Trump se movimenta. E a gente tem também uma manifestação aqui também do campo da direita. Mais cedo ouvimos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência da República. Ele mandou um recado aí para o presidente americano Donald Trump.
Se eu puder, pela Eldorado, fazer um pedido ao presidente Trump, eu diria o seguinte: por favor, tá certo? Cancele esse tarifaço e deixe com que nós, aqui da oposição, com muita competência e capacidade, até porque tem história para isso, sou o mais longevo adversário do Lula, retire esse tarifaço e nós vamos ganhar as eleições em 2026. Agora, medidas como essas, elas só fazem nos prejudicar e, ao mesmo tempo, dar palanque a quem não tem, a quem não construiu nada nesse terceiro mandato. E aí, de alguma forma, se contrapõe, né, ao movimento que o próprio Eduardo tem feito lá nos Estados Unidos, né, Eliane? Pois é, isso comprova claramente a divisão, o racha na extrema-direita, o racha no bolsonarismo, porque a primeira reação do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, aquele blogueiro que é neto do último general da ditadura, o João Figueiredo, ambos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, já denunciados pela Procuradoria-Geral da República, na segunda-feira agora, e eles foram denunciados por coação no curso do processo contra Bolsonaro. E eles já estão denunciados pela PGR e continuam ativamente nos Estados Unidos atiçando o governo americano e o próprio Donald Trump contra as instituições brasileiras. E o que eles disseram? Ambos, tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Paulo Figueiredo, disseram a mesma coisa. Esse Trump é um gênio. Olha a genialidade do Trump, que chega para cá, depois chega para lá e diz tudo isso não quer dizer nada. Bem, não é bem assim. Na verdade, o Trump não dá ponto sem nó. E ele simplesmente assinou com uma conversa com o Lula. Isso deixou os bolsonaristas de cabelo em pé. De um lado, né, esse lado mais familiar do Bolsonaro. Do outro lado, é um alívio para o país e um alívio para os aliados bolsonaristas que já viram o estrago que Eduardo Bolsonaro está fazendo na extrema-direita. Então a gente vê claramente o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, tentando menosprezar o encontro do Lula, aquele rápido encontro de segundos ali, minutinhos entre Lula e Trump, e de outro lado, Ronaldo Caiado dizendo, olha, vamos parar com isso, e dando um recado claro, olha, Donald Trump, não se meta aqui, acabe com essas sanções, porque o senhor só está atrapalhando as nossas articulações. Nós somos capazes de derrotar o Lula e a esquerda no ano que vem. Isso mostra um racha e mostra como o bolsonarismo está muito perdido e está sendo muito prejudicado por essas ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ou seja, em vez de ajudar o pai, que continua condenado, que continua preso, que está a caminho da papuda, ele está prejudicando o país, está prejudicando a extrema-direita e começa a incomodar profundamente os governadores que querem uma chance em 2026. E mais, né? Como o Hugo Mota, presidente da Câmara, decidiu ontem que ele, Eduardo Bolsonaro, não pode ser líder da minoria, ele está próximo de ser cassado. E como disse o editorial de hoje do Estadão, muito apropriadamente, o Eduardo Bolsonaro nem deve ser cassado por faltas. Não é isso. Ele deve ser cassado por muito mais, pela agressão à soberania brasileira. Muito bem. Eliane, outro assunto aqui também no noticiário, está na pauta de hoje do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, análise
da PEC, reapelidada de PEC da bandidagem, né, depois dos protestos do fim de semana. Já sabemos que o relatório do senador Alexandre Vieira é contra a PEC. Pois é, essa PEC da blindagem chega ao Senado natimorta. Ela chegou muito viva e muito forte da Câmara, foi perdendo apoio na própria Câmara. Eu gosto de falar todo dia aqui na nossa Rádio Eldorado, né? Daqueles deputados dizendo, desculpa, hein, votei errado, olha, foi sem querer, tá? Então ela chega no Senado natimorta, depois das manifestações de domingo, que foram muito claras em todas as capitais do país, né, depois das reações da opinião pública, dos comentaristas, dos especialistas, enfim, de norte a sul, e a gente viu que desde o início, desde o primeiro momento, o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, já disse, olha, isso aqui não passa, e escolheu um relator, que é o relator Alessandro Vieira, que também já assumiu, deixando muito claro, aqui não passa. Com o seguinte detalhe, poderia ter ajustes, mas se tiver ajustes, isso volta para a Câmara e a Câmara repõe tudo o que fez originalmente. Então, para evitar isso, a decisão aparentemente já tomada, precisa sempre combinar com os russos, mas é de que a CCJ simplesmente derrube essa PEC da blindagem que deixou o Brasil estarrecido.